Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estão me escutando? Boa noite. Aê, obrigado, Jorge. Então, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Esse peso da palavra musicista, para mim, eu acho que é muito forte. Não me considero um. Existem tantos musicistas aí, né? E tantas autoridades para falar sobre esse assunto, né? Como Leandro Dalla, como Hilton, como tantas outras pessoas, Thiago Helfer, né? Mas eu vou passar aqui um pouco do que eu tenho estudado, né? Dos conhecimentos que eu tive adquirido pela graça de Deus nesses últimos tempos sobre música e adoração. Tem várias pessoas aqui que eu conheço, né? Que conhecem uma boa parte dessa mensagem, como o próprio Enzo e Bela, a Jorge, a Letícia, a Sara, a Nicole, o Joseph, a Amanda, tanta gente. E só para ter uma ideia do que vocês conhecem, eu gostaria de pedir para vocês que vocês respondessem 3 perguntas no chat. A primeira é, vocês vão responder, eu vou mandar aqui o exemplo de respostas no chat. E basicamente, a primeira pergunta é se você toca algum instrumento. Você coloca o instrumento que você toca ou se você não toca. A segunda pergunta é se você tá falando que a pessoa não tem som. Tá. A segunda pergunta é se você sabe ler partitura ou se não sabe ler partitura. E a última pergunta é se você já assistiu a palestra do Leandro Dalla ou do Christian Berdal. Sim ou não? Se você não sabe quem é eles, coloca não. Que eu acho que já foi enviado algumas vezes, né? A série de palestras do Dalla, do Berdal também. Só para ter uma ideia. Vamos lá, pessoal. De preferência, todos respondam, para a gente ter uma ideia aqui de com quem a gente vai falar. Não toco nada e não assisto eles. Ó, temos uma que a maioria das pessoas assistiram, né? Mas a Rafaela Miranda não assistiu. O Jabi assistiu. Não toco nenhum instrumento, não sei ler partitura. Não assisti nenhuma das palestras. A Ana também não. Não toco, acredito que já assisti. A Nicole acredita que já assistiu. Então é isso daí, gente. Muito obrigado pelas respostas. Então nós temos algumas pessoas que já assistiram as palestras do Leandro Dalla, do Christian Berdal. Tem pessoas que não assistiram. Tem algumas pessoas que não assistiram. E basicamente os meus estudos foram, claro, baseados no Espírito de Profecia e na Bíblia, mas algumas das pessoas que me ajudaram muito a estudar, e eu estudei muito, os estudos deles foram justamente do Christian Berdal, do Leandro Dalla e de um outro homem que se chama Samuel Bashioshi, que eu sempre esqueço o sobrenome dele, que ele tem documentos muito, muito profundos e o Leandro Dalla se baseou nele também. Muita parte das palestras dele. Então vamos lá. Com base nisso, eu sei o nível assim de conhecimento das pessoas, né? O nível de profundidade no assunto, e a gente vai começar trabalhando com isso. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Vamos lá, eu tenho os slides aqui. Antes de entrar, eu queria colocar algumas colocações. Primeiramente, o que nós vamos tratar aqui é sobre música no contexto da adoração. Não é aquele tipo de música que você escuta no domingo de manhã, não é aquele tipo de música que você escuta no feriado, é a música que nós usamos, nós escutamos no contexto da adoração, na igreja, antes de começar um pequeno grupo, antes de começar a escola sabatina, esse é o tipo de música. Tá certo? E aí vou também falar um pouquinho da minha história com a música. Eu toco que eu me entendo por gente, desde pequeno, e já me profissionalizei de alguma forma com o meu instrumento, que é a flauta transversal, e toquei por 2 anos na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre como flautista solista, e depois eu não atuo mais nesse cargo e também não toco tanta flauta que nem eu tocava antes, quando eu tocava na Orquestra Sinfônica. Mas então, vamos lá.
Envia depois no link, né, envia depois no grupo o link da palestra do Leandro, tá certo? Vamos enviar. Então, começando, eu acho que a maioria de vocês, deixa eu compartilhar minha tela aqui, algum de vocês já viram as minhas aulas de música, por exemplo, a Nicole, a Bela e o Enzo, aí o Enzo fazendo a Bela e o Enzo, a Amanda, o Nicolas não sei se assistiu, mas tem algumas pessoas que assistiram, então vocês vão se identificar com alguma parte, com a maioria das partes que eu vou apresentar agora. Então vou compartilhar minha tela aqui. Estou compartilhando. Acho que é estranho, peraí, deixa eu ver. E vamos começar agora, primeiramente. Vocês estão vendo a tela? Alguém pode responder? Porque eu não estou vendo mais o chat. Eu tô. Dá para ver a Obrigado. tela. Obrigado, perfeito. Então a gente começa sobre o que é adoração. A gente precisa ter assim os princípios e as bases bem sólidas, muito sólidas mesmo. Assim a gente vai conseguir montando a filosofia, montando o conteúdo, né, sobre música. Então, primeiramente, o que é adoração? A gente está falando sobre música no contexto da adoração. O que é adoração? Primeiro, no dicionário, se a gente pesquisar adoração, aparece ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade ou veneração. Adoração, a gente pode imaginar aqueles, com base nesse conceito, aquelas pessoas, né, que fazem adoração aos deuses, ou até nós, quando clamamos a Deus, isso é um tipo de adoração. Nós temos um segundo significado, que é expressão de afeto, carinho, de homenagem ou submissão. A palavra que eu dou ênfase aqui é submissão. A adoração a gente pode comparar como um presente. Presente eu não faço para mim, eu vou dar um presente para mim, vou dar uma adoração para mim. Não, a gente dá para alguém, a gente adora alguém, a gente vê o que a pessoa gosta e dá em forma de adoração, em forma de afeto e carinho, né? Expressão de afeto e carinho e homenagem, essa adoração. E eu gosto, sempre quando eu vou abordar esse assunto, eu tenho um exemplo muito clássico, que eu uso, que funciona basicamente assim. Adoração é um presente, né? Então eu uso essa história hipotética, não aconteceu na vida real, mas ilustra bem a questão da adoração. Nós temos aqui minha mãe. Minha mãe se chama Samia Marjorie Negreiros. Nós temos aqui do outro lado o presente. E nós temos aqui eu. Adoração é uma forma de presentear. É um presente, certo? Então, nós temos eu, o adorador, que vou dar um presente para minha mãe. Nós temos a adoração, que vai ser o presente que eu vou dar. E o adorado ou adorada, que vai ser a minha mãe. Minha mãe, sempre quando ela vai fazer o aniversário dela, ela pede um presente de aniversário. Alguns meses antes. Esse aniversário eu vou querer um kit de maquiagem, por exemplo. Ela nunca pediu, mas eu vou querer um kit de maquiagem. Ou, gente, tá chegando meu aniversário e para esse aniversário eu vou querer uma flor, um buquê de flores, certo? E alguns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, minha mãe, ela pediu como presente de aniversário uma Bíblia com letra grande, com letra gigante. Então, ela avisou um mês antes, gente, meu aniversário está chegando, eu vou querer uma Bíblia com letra gigante. A gente falou, tá bom, a gente vai comprar a Bíblia para a senhora, uma Bíblia de letra gigante. Só que aí entra aí agora a parte hipotética. Até essa parte, até agora foi verdadeira. Então, eu vou lá, pego minha bicicleta e vou lá pedalando para o centro para comprar a Bíblia da minha mãe. Afinal, tá chegando no aniversário dela e ela pediu uma Bíblia. Só que passando, antes de chegar lá na loja de Bíblias, na livraria, tinha uma loja antes que era a loja de música. E como eu toco música, como eu sou um flautista, eu gosto muito de música e sempre tô olhando as lojas, ver se tem algum instrumento novo, ver se tem alguma partitura nova. Então eu vou lá e entro, e ao entrar na loja de música, lembrando que eu ainda não cheguei lá na loja de Bíblias, na loja de música eu olho uma flauta. Uma flauta do meu sonho, uma flauta que eu sempre sonhei em ter ela para mim. A flauta que eu sempre sonhei, assim que um dia eu espero ter no céu, é uma flauta transversal de madeira.
e uma profissional custa em torno de 40 mil reais. O meu professor da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, ele tem uma flauta de 40 mil reais. Eu vejo aquela flauta, e nossa, ela está em promoção por R$ 1.000. Uma flauta que estava custando 40 mil reais, está custando agora R$ 1.000. Nossa, então, assim, eu tentando, nossa, a flauta que eu sempre sonhei por R$ 1.000. Então eu vou lá e pensando, nossa, minha mãe pediu uma Bíblia. Mas nós temos aqui a melhor flauta de madeira do Brasil por R$ 1.000. E como eu amo minha mãe, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou dar a flauta de madeira para ela. Então, eu não coloquei uma flauta de madeira, porque eu não achei uma imagem boa, mas eu coloquei uma flauta aqui transversal normal. Então eu vou lá e não compro a Bíblia, não, vou dar o melhor presente que consigo dar. Então vou lá, pego e parcelo em 500 vezes a flauta e levo para casa. E quando chega o aniversário da minha mãe, eu chego, mãe, aqui está o presente da senhora. Minha mãe pega a flauta, olha e fala, não entendi. Para que uma flauta? Eu falo, não, mãe, olha, essa flauta ela é de madeira, feita de tal tipo de madeira, ela custa, o original dela custa 40 mil reais, eu trouxe o melhor presente para a senhora. Minha mãe olha e fala, legal, gostei, mas eu não toco flauta. Eu não sei nem ler partitura, o que tem a ver eu com flauta? Eu não entendo nada. Minha mãe, ela não ficaria feliz de receber uma flauta, porque ela não pediu uma flauta, ela não pediu um piano, ela não pediu um celular, não vai pedir. O que ela precisava era uma Bíblia. Ela queria uma Bíblia. Mas eu fui lá, baseado nos meus próprios gostos, dei o melhor presente que eu podia dar. Mas realmente era um presente aceitável para minha mãe? Minha mãe não sabia ler nem partitura, não entendia questão musical. Então, por que eu fui dar uma flauta? Então aí entra o princípio base de adoração. Vocês viram aqui atrás, ó, que adoração é principalmente submissão. Submissão à vontade. Minha mãe pediu uma Bíblia, eu sabia o que minha mãe gostava, mas eu fui lá, não fui submisso, dei o melhor que eu podia dar, mas não fui submisso. Pode até ter sido uma expressão de afeto, de carinho, mas não foi em forma de submissão. Ou seja, minha mãe, legal, tudo mais, o que eu vou fazer com isso daí? Não entendi, não gostei. Então, esse é o princípio base de adoração. Quando a gente fala de música, de adoração, funciona a mesma coisa. Aqui é a questão de música. Nós somos adoradores. Aqui estamos nós, a igreja, o povo, os humanos. Nós temos Deus que é o adorado e a música é a forma de adoração. Então eu pergunto, quando a gente vai escolher uma música para adorar a Deus, a música deve ser baseada no meu próprio gosto? Ou eu posso, montar a música mais bonita do mundo, com tudo o que eu quiser, eu posso fazer isso, mas Deus não se agradar da música. Porque ele mostrou princípios na Bíblia, no Espírito de Profecia, que é a música que realmente adora ele. Então a gente não pode se enganar que o que importa é meu coração, o que importa a gente tem que fazer o melhor para Deus e realmente a gente faz o melhor da nossa cabeça, mas não o que é melhor para Deus. Então a gente tem que pensar primeiramente nisso. Esse é o princípio básico da adoração e com a gente isso precisa estar bem fixo na nossa cabeça em cada ponto da nossa vida. Se para outros tipos de música, para outros tipos de lazer, até para o nosso próprio lazer, para nossas brincadeiras, a gente tem que fazer tudo para glorificar o nome de Deus, agora imagine a música para adoração, que o objetivo central é exaltar o nome de Deus. Será que essa música pode ser baseada no meu próprio gosto? Gostei dessa música ou não? Será que pode? Isso é uma coisa que me deixa muito triste, quando já aconteceu algumas vezes, principalmente na igreja, né, em pequenos grupos, aí tem o povo mais conservador, que gosta de música mais tranquila, tem o povo que mais liberal, que gosta de música mais agitada, mais pesada. Aí o pessoal, não, então vamos escolher música dos dois tipos, para agradar as duas pessoas. Eu pergunto, está certo? Não, está completamente errado. A base de adoração não está fixa, não está claro na mente das pessoas. A adoração não tem nada a ver com o meu gosto, não tem nada a ver com o gosto de liberal, de conservador, de pessoas que gostam de bateria que não gostam. A adoração tem a ver com o gosto de Deus. Então não tem essa questão de, para não escandalizar, a gente vai separar uma música para o pessoal jovem e uma música para o pessoal jovem. Não, tem uma música. O objetivo não é agradar não é agradar o vozinho da igreja, não é agradar
é a pessoa do pré, do rol do berço, né? O objetivo é ver qual é a música que Deus te agrada e como a gente pode adorá-lo da melhor maneira. Ó, gente, se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, pode falar aí. Está bem? Todos podem falar. Então, um primeiro princípio que a gente vê no Espírito de Profecia e na Bíblia, eu trouxe aqui mais cedo o Espírito de Profecia por conta do nosso tempo, né? Temos pouquíssimo tempo e geralmente quando eu dou a aula de música nas escolas missionárias, eu peço 8 horas. 8 horas é um tempo bom para fazer. É que nós não temos nenhuma hora. Então, está super, super, hiper, mega condensado o material que eu tenho nos meus estudos sobre música. Mas vamos lá, então. Um primeiro princípio que nós temos no Espírito de Profecia, na Bíblia, é a música e o mundo. Olha aqui os textos que a gente tem. Associação com as coisas do mundo no setor musical é considerado inofensivo por alguns observadores do sábado. É assim que Satanás tem ganho o controle de almas. Então, associação com as coisas do mundo no setor musical, tem gente que acha que não tem problema a gente colocar esse tipo de música mais agitadinha, ou esse tipo de música de rock, ou esse reggae, essa coisa na igreja. Tem gente, a gente fala que tem pessoas na igreja que acreditam que não tem problema certos tipos de música do mundo na igreja. Mas é assim que Satanás tem ganho o controle de almas, através desse tipo de música. Através de músicas que estão em conformidade com o mundo. Olha o que diz patriarcas e profetas. Deus requer hoje de seu povo uma distinção tão grande do mundo nos costumes, hábitos e princípios como exigia de Israel antigamente. Se fielmente seguirem os ensinos de sua palavra, existirá esta distinção. Não poderá ser de outra maneira. Cristo nos fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se fielmente seguirem os ensinos da palavra de Deus, existirá uma distinção tão clara. Nós vemos essa distinção na música da igreja hoje, nós vemos uma distinção tão clara que nem existia, que nem Deus exigia com o povo de Israel antigamente. Olha o que o manual da igreja diz. Música secular ou de natureza duvidosa nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas serão evitadas. Manual da igreja. Músicas do mundo não podem entrar na igreja, com base no manual da igreja. O que mais? Pastor Ted Wilson. Não quero ofender a ninguém e essa é a minha opinião pessoal. Mas se a música soa como pertencendo a um concerto de rock ou a uma boate, então que fique no concerto de rock ou na boate. E aqui, Revista Time, de 66, 1966. Naquele ano, já falava: os artistas da música cristã contemporânea são idênticos aos populares, exceto pela letra. Lembrando, então, desses dois princípios. O Espírito de Profecia fala que tem pessoas que acham que não tem problema unir músicas do mundo com músicas da igreja, mas é assim que Satanás tem ganho almas. E um segundo princípio, se a gente seguir os princípios da palavra de Deus, tiverá uma diferença enorme. A gente vê, e a gente vê que a gente não consegue ver essa diferença nas músicas. Por exemplo, eu tenho esse vídeo que eu sempre... não dá para ser visto aqui. Mas depois eu vejo aqui e a gente segue. Ou deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Gente, se vocês tiverem algum comentário, alguma experiência que vocês tiveram com relação à música e adoração, eu deixo só ver se consigo abrir aqui o vídeo que eu queria abrir. Vamos ver. Vamos ver aqui. Um momentinho. Tá, eu não consegui abrir aqui. Estou tentando baixar ele aqui, mas enquanto não baixa, nós vamos seguindo. Então, esse é o princípio base da adoração. Escutar a Deus, qual é a mensagem dele para a gente. E, claro,
Quer dizer, o primeiro princípio, né, que nós temos de música é a música em conformidade com o mundo. E o que a gente mais vê na igreja é música rock, música estilo do mundo na nossa igreja. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, novamente. O primeiro princípio que nós temos, assim, o Espírito de Profecia e a Bíblia, eles não comentam muito em um estilo musical. Ellen White não comenta em um estilo musical assim de forma explícita. As baladas, o rock, o choro, o MPB, ela não comenta. E não comenta o rock, até porque o rock, realmente, quando ele se estabeleceu, foi na década de 70, 80, 90... aí foi a época que ele se estabeleceu. Então nós não ouvimos Ellen White falando rock, não ouvimos a Ellen White falando country, mas nós temos alguns princípios que a gente vê no Espírito de Profecia que tal tipo de música não se encaixa nos padrões de um cristão. E música rock vocês vão ver que é o que a gente mais encontra, que a gente mais vê em todos os tipos de músicas evangélicas, músicas cristãs e, infelizmente, algumas músicas, muitas músicas no meio adventista. Não sei se vocês já sabem, quem assistiu a palestra do Leandro Dalla vai saber, mas o rock ele surgiu desses três gêneros musicais, blues, swing e jazz. Blues ele significa tristeza, melancolia e depressão. Swing significa sensualidade. E jazz vem de uma palavra, de um dialeto africano, que significa sêmen ou ejaculação. Então imagina a gente fazer um jazz gospel, um sêmen gospel. Não faz sentido. Assim, só pela origem da palavra, a gente já vê que não tem uma procedência boa, né? E nós temos Alan Freed. Alan Freed, ele era um grande produtor musical da época dele, e ele viu que estava surgindo um novo estilo musical e que o pessoal estava gostando muito, mas ele não sabia que nome dar, que nome que eu vou dar para esse novo estilo musical. Então, ele associou os hábitos das pessoas que escutavam esse tipo de música para dar o nome. Os jovens daquela época tinham um costume de fazer o quê? Você tinha sua namorada, você pegava ela, entrava num carro, ia numa região mais afastada e lá mantinham relações sexuais. E a gíria para esse tipo de ato, esse tipo de costume que os jovens tinham, era chamado de rock and roll. Rock and roll. Então, Alan Freed falou, nossa, ótima ideia. Esse é o público do rock, o pessoal que gosta, tem esses hábitos. Então, vamos chamar esse estilo de musical de rock and roll. Mas aí pode surgir, não, isso é coisa de negacionista, de conspiracionista, né? Mas isso, o próprio meio do rock, os próprios dicionários do rock do mundo dizem isso. Por exemplo, a enciclopédia do Rolling Stones, do rock and roll. Rock and roll é um termo eufemismo, um termo mais leve, né? De blues para relação sexual. Rock and roll, um termo gera implicações sexuais, como balançando e rolando, que era um movimento que aparecia no carro, né, por conta da relação sexual, originalmente significando fornicação. Rock and roll é sinônimo de sexo, você não pode tirar isso dele, simplesmente não funciona. Nós temos pessoas e pessoas e pessoas roqueiras mesmo, pessoas que viviam isso, falando disso. Rock and roll é sexo, o verdadeiro rock and roll não é baseado em pensamentos cerebrais, é baseado na natureza inferior. E nós temos aqui um documento aprovado do Concílio Outonal da Associação Geral de 72, diz o seguinte: o cristão considerará músicas como blues, jazz, o estilo rock e formas similares como inimigas do desenvolvimento do caráter cristão. Estes estilos são notórios em criar relações sensuais nas multidões. Então nós temos uma votação da igreja, né? Então é a posição oficial da igreja que músicas como blues, jazz e formas híbridas não devem ser aceitas nas nossas igrejas. Eles são notórios, notórios em criar reações sensuais
as multidões, porque o rock, ele vem disso, né? Ele tem as raízes na natureza inferior, na fornicação. Quando a gente fala de rock and roll, a gente não fala só apenas do rock and roll e todos os seus derivados, que a maior parte da música que nós vemos atualmente provém do rock and roll, como bossa nova, como samba, como heavy metal, pagode, MPB, funk, reggae, choro, todos, e a gente vai ver aqui mais pra frente por que todas essas músicas são oriundas do rock, o que tem de semelhante entre todas elas, e a gente vai ver que tem uma grande coisa, assim, um grande princípio atrás de todos esse tipo de música que nós vemos hoje. E não é só isso. Tem muita mais história atrás do rock. Por exemplo, a música rock tem a mesma mensagem de antes. É antirreligiosa, antinacionalista e antimoralidade. Nós temos os próprios roqueiros falando isso aqui. Derek Taylor, ele foi o produtor dos Beatles. E ele diz assim, o produtor dos Beatles, eles são totalmente anticristãos. Eu também sou anticristão, mas eles são tão anticristãos que me deixam chocado, o que não é uma coisa fácil. O produtor do Beatles falando isso. E aqui vocês têm todas as fontes, né? É só vocês pesquisarem. Se vocês quiserem ver o original, né? Os sites, as revistas, é só pesquisar. Então, o Derek Taylor, produtor do Beatles, fala isso deles. A gente escuta a música do Beatles tão paz e amor, né? Tão Hey Jude, né? Essas músicas tão bonitas. Mas, olha de que fonte estão saindo essas músicas. Rock, sim, tem sido a música do diabo. Eu acredito que o rock and roll é perigoso. Sinto que estamos somente anunciando uma coisa mais escura do que nós mesmos. Então, isso, quem está falando, não somos nós, são os próprios cantores do rock. O que mais? Little Richard. Esse foi um grande musicista do rock. Ele que colocou os princípios do rock. Ele foi um dos criadores assim da música rock. Ele foi eleito um dos maiores músicos. E o que ele disse? Minha verdadeira crença sobre o rock é esta. Eu acredito que essa música é demoníaca. Minha verdadeira crença sobre o rock é essa. Eu acredito que esse tipo de música é demoníaca. Eu acredito que esse tipo de música está levando as pessoas de Cristo. Então nós temos diversas pessoas. Escute, rock and roll não é negócio de igreja, é um negócio sujo. Nós temos diversos roqueiros, próprios roqueiros, próprias pessoas que estavam envolvidas com isso, dizem que rock não é uma coisa de Deus. Deixa eu ver se baixou o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Aqui eu acredito que a maioria de vocês já assistiram, alguns não, né? Mas ele já foi enviado no grupo do Zoom. Acho que umas 2 vezes. E vocês me dizem se vocês vão escutar o áudio. Deixa eu colocar aqui, ó. Acho que a maioria de vocês já escutaram, mas tem gente que não escutou. Então, o que define o rock? Estão escutando a música? Alguém pode falar? Que eu não tô vendo o chat nem a cara de vocês. Eu não tô escutando, não. Sim, dá pra ouvir, dá pra ouvir. Agora sim, agora sim. Fase da bateria está nos tempos 2 e 4. Tá um pouquinho baixo. Não dá Eu pra tô escutar, ouvindo, só gente? que bem baixinho. Tá mais baixinho, Estevam. Se for possível aumentar um pouco. Vamos ver aqui então, peraí. Gente, eu vou ter que sair agora. O celular tá descarregando. Fala, brother. Então, o que define o rock, basicamente, seria a batida sincopada, ou seja, a ênfase da bateria está nos tempos 2 e 4, ou seja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, enquanto um tempo convencional de marcha seria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Você vê que é isso que é tocado, por exemplo, nos hinos ou em marcha de bateria no exército, por exemplo, né? Agora vamos lá, um exemplo prático aqui do rock. The Cranberries é rock? Sim, é rock, né? Então, in your head, zombie, zombie, zombie.
para ver a similaridade, ou seja, nem similar, é a igualdade. Mais um exemplo aí. A Jota Quest. É rock? Sim, né? É uma coisa meio mais tranquila ali, mas é uma banda de rock. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa. Depois de um dia normal, eu creio sim que ele virá e muito em breve superei só hoje. A garganta tá bem ruim, mas só para exemplificar aí. Arauto do Rei e Armandinho. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando tá escuro, eu também tenho medo. Semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Não, cara, essa eu não sei a letra, não. Mas é só para exemplificar. Vamos lá. Scorpions. And Still Loving You. Esse é o nome, mas a letra eu não sei. Fala. If you're gonna again, live with me of your love. I will try it again, live with me of your love. There's a broken heart and stone, big is true. Is there really no change? There's no flood again, só em ti a minha alma se fartará. Still loving you, só em ti, meu Jesus. Still loving you, só em ti a minha alma se fartará. Só em ti, meu Jesus. Que o Senhor me perdoe, mas a gente. Quantos de vocês já haviam assistido esse vídeo? Ou quantos não tinham assistido esse vídeo? Mais fácil. Eu também não sei. Eu a primeira vez. Então, para vocês verem, melodia quase igual, harmonia igual, ritmo igual. Essa é muitas vezes as músicas que nós estamos tocando, nós estamos cantando. Muitas desses compositores, né, das pessoas que escreveram, a gente não pode julgar as intenções, né? Nós não sabemos se eles tinham esse tipo de luz, se eles tinham realmente estudado ou tinham procurado saber qual realmente é o tipo de música que agrada a Deus. Mas a gente vê a música do mundo, a música que é um eufemismo para a relação sexual, a música que os próprios roqueiros, as pessoas falam que é uma música do diabo. A gente vai lá, muda a letra, e pronto, tá aceitável. Será que realmente é assim? Será que realmente é essa música que Deus te agrada? Então, a gente está falando aqui da música rock, por quê? Porque é o que está mais presente no nosso tempo, né? Se a gente tivesse no tempo de Ellen White, eu não sei que tipo de música era a música popular da época de Ellen White, mas seria falado, a gente falaria desse tipo de música. Assim, eu vou enviar os links depois. Eu tenho aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu estou compartilhando, não é nem 5% do material aqui que eu tenho de música. Para vocês terem ideia, das aulas de música, quando eu dou, tem 171 slides, ou seja, eu não estou passando nem 10% de todo o material. Então tem muita coisa, tem vários princípios que nós vemos na Bíblia, no Espírito de Profecia,
é com relação à música. Mas eu trago aqui principalmente a música rock, porque a música rock nós escutamos em todos os cantos, que nem a gente viu. A maioria das músicas que a gente escuta hoje, no mundo aí, escuta quando tá no mercado, tem a musiquinha de fundo, né? Escuta em outros locais, são músicas rock, vem da música rock, o rap, o heavy metal, o pop, todos eles têm uma estrutura do rock. E a gente vai ver aqui, eu vou mostrar aqui para vocês basicamente qual é assim, o ponto principal da música rock, o que diferencia essa música de outra, o ponto principal. Mas antes eu queria mostrar aqui para vocês uma outra música com relação como a gente está a música rock, muitas vezes nas músicas que nós cantamos. Tá nesse vídeo aqui que eu separei. Como objetivo não é julgar pessoas, não é porque nós não sabemos que nível de luz que eles tiveram. O objetivo é analisar as músicas. Eu separei inicialmente uma música totalmente rock de um desses compositores, depois uma música dentro dos princípios de alguns compositores, e no final tem uma música para crianças, músicas de crianças, em conformidade com o mundo, música de criança igual a música do mundo, e depois uma música que não é do mesmo compositor, mas uma música de criança dentro dos princípios. Olha o nível da bateria, da guitarra, o negócio é puro rock. Eu até tive que tirar aqui o fone porque tá muito alto aqui. Não é um clima diferente a música? Olha o rockzão. Se isso daqui não é rock, eu não sei o que é. Agora outra música nos princípios. Não incomoda, menino. Olha só o grito, olha só a emoção da música e a bateria e o violino e o negócio. E aí a guitarra entra. Ó o baião. O anjo tá no caminho até a sua juventude. Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas de toda palavra que sai
Então aqui a gente pode ter uma ideia, né? Reforçando a ideia, nós atribuímos a melhores das intenções das pessoas a comporem, né, a produzirem esse tipo de músicas, mas infelizmente elas não se adequam aos princípios apresentados no Espírito de Profecia e também na Bíblia. E nós vimos, né, que tinha músicas fora dos princípios, mas músicas que se encaixavam muito dentro dos princípios. E eu tive assim que realmente tirar o fone, porque é um negócio e a gente pensa, aquele Deus que se apresentou para Elias de maneira calma, aquele Deus onde os anjos tinham que tapar o rosto mediante a sua santidade. A gente está dançando, está cantando, está batendo palma na música de adoração a Deus, a gente imaginando que Deus também está lá junto. Isso aí, filho, vamos lá. Não, nosso Deus é um Deus santo, um Deus de santidade. A gente vê no... o Espírito de Profecia, na verdade, ele fala mais de 2 vezes que o nosso louvor tem que ser baseado na adoração dos anjos. A gente tem que estudar a música do céu para a gente entender melhor qual é a vontade de Deus com relação à música. Então, mas ninguém foi para o céu, né? Será que ninguém foi? Nós temos na própria Bíblia a visão de Isaías, onde tem o louvor dos anjos, e os anjos em extrema reverência clamavam Santo, 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 3 vezes, para mostrar a tremenda santidade de Deus. E muitas vezes a gente está dançando na igreja, a gente está brincando com Deus Santo. Então, as nossas músicas devem ser santas, devem ser puras. E assim, a música rock, ela está impregnada na nossa sociedade. Em cada música que a gente escuta, em muitas músicas da igreja, a gente tem que analisar quais são as músicas que realmente que tem o rock em si, quais músicas que não tem. E assim, vou apresentar aqui para vocês de maneira breve assim, o principal princípio, o principal segredo da música rock. O que diferencia elas de outras músicas e como a gente pode saber se o que nós estamos escutando é uma música rock, só que com a letra adventista, ou se a música que nós estamos escutando realmente agrada a Deus. Então nós temos aqui diversos artigos científicos, diversos estudiosos falando que eu acredito no poder. E esse livro aqui, um adendo, ele é um livro de pessoas que apoiam o rock. Eu acredito no poder transformador do rock and roll. Esse poder transformador não é tanto em palavras de canções, ou as ideias das estrelas, né, dos grandes astros da música, mas a própria música, o som, a batida e acima de tudo a batida. Então, acima de tudo do rock está a batida do rock. Aqui, tá falando aqui, né? Não é nem tanto as palavras, tanto as ideias das estrelas, né? Das pessoas, acima de tudo a batida. E a gente vai lá, não. A gente tem uma música rock, que nem a gente viu nos exemplos, né? A gente só muda a letra e pronto, virou uma música aceitável a Deus. Talvez a mais importante qualidade para a definição de rock and roll seja a sua batida. E aqui nós temos aqui outro princípio votado na Associação Geral, que diz o seguinte: o desejo de alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo, onde ela se encontra, leva às vezes ao emprego de estilos musicais questionáveis. É para trazer o pessoal para a igreja. Em todos esses estilos, o elemento que traz maiores problemas é o ritmo ou a batida. O que traz realmente a principal questão, tem várias outras questões, mas a principal que traz a diferença do rock para outras músicas é a batida. Little Richard, novamente, um dos maiores músicos e um dos criadores dos princípios do rock, muitas batidas na música de hoje são tiradas do voodoo, dos tambores do voodoo. Se você estudar os ritmos musicais como tem feito, verá que é verdade. Lembrando, Little Richard foi o que criou os fundamentos do rock. Ele foi um dos pioneiros do rock, e ele mesmo diz isso. E voodoo a gente sabe, né? Olha aqui, o que diz aqui. É difícil encontrar um momento exato quando eu acordei para o fato de que minha tradição rock and roll tem um lado espiritual que foi um ramo da família que manteve uma antiga conexão entre o tambor e os deuses. Então, basicamente, os próprios musicistas do rock dizem que eles pegaram esse tipo de batida, se inspiraram
da música que era apresentada aos deuses do voodoo. Então, não é de se esperar, né? Por tanto de coisas que a gente já viu, por tanto de fatos do rock and roll que a gente já viu, é que isso fosse uma verdade. Então, nós temos aqui alguns fatores que o rock afeta a estimulação do corpo, a inibição da mente. Assim, o principal ponto que eu acredito são dois: a batida repetitiva. Ritmos repetitivos podem interferir no raciocínio. Com a batida incessante da música rock, um desequilíbrio radical ocorre no cérebro, que isso podem causar inibição ou completa extinção do discernimento moral. Isso que a batida repetitiva pode fazer. Quando a gente pensa em batida repetitiva, o que é esse tipo de batida repetitiva? É basicamente o que a gente escuta na maior parte das músicas, que é sempre que, nesse caso, né, da música rock, é acentuado pela bateria. Tum, tum, tch, tum, 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 tch, tum, 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 tch, tum, tum, tch, tum, 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 tch. De qualquer forma, a gente pega uma música, no começo, né, ela começa em bateria, mas depois vai aumentando, depois fica a música toda. Tum, tum, tch, tum, 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 tch. Então, esse é o principal ponto do rock, essa batida incessante, que o seu cérebro, ele já sabe que a batida vai vir, né, uma batida previsível, ele começa a descansar, o seu cérebro ele não raciocina muito bem, você passa a não agir tanto com a razão. Nós temos aqui diversos artigos, né, diversos estudos que mostram a batida repetitiva do rock. Aqui, ó, nossos cérebros se habituam e cessam de reagir com as coisas que não mudam. O mesmo acontece na música com batida repetitiva. Isso que a gente vê na maior parte das vezes. Deixa eu ver se o vídeo vai rodar aqui. Eu acho que vai. Foi. Aqui é uma música chamada Hey Jude e vocês vão ver a bateria que está o tempo todo. É uma música rock. Tum, tá, tum, 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 tá, tum. E a bateria. Tum, tum, tá, tum, 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 tá, tum, 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 tá, tum, 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 tá, tum. A música toda. Tum, tum, tá, tum, 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 tá. Aí a música segue, vamos passar. Opa, não era pra ter passado aqui, mas aqui, ó. Vou colocar pra cá. Tá, tum, 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 tá, tum, 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 tá, tum, 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 tá, tum, 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 tá, tum, tum, tum. E seu cérebro já tá. Tá, tum, 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 tá, tum, 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 tá, tum, 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 tá. Tum, 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 tá, tum, tá. Tá, tum, tá. E volta a música lá com tudo e a bateria. Tum, tum, tá, tum, 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 tá, tum, 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 tá, tum, 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 tá, tum. Então, esse é um dos elementos mais perigosos do rock. E o segundo é a batida no contratempo. Talvez muitos de vocês não entendam. Acho que quem lê partitura, né, quem toca algum instrumento vai entender um pouco melhor. Mas, explicando de forma breve, o nosso corpo, ele funciona dessa maneira. O nosso coração, nossa batida cardíaca funciona 1, 2, 1, 2, forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte. Primeiro tempo forte, segundo fraco. Terceiro tempo meio forte, 4, fraco. Então é 1, 2, tum, tum, tum. Assim funciona o nosso coração. Só que, o que acontece na maioria das músicas rock? Eles invertem. Em vez de ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Funciona assim, 1, 2, 3, 4. Ou também nós vemos também essa outra forma clássica no rock, é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que é a batida no contratempo que a gente fala. E deixa eu ver se vai rodar o vídeo aqui. Vai. E eu vou colocar aqui um exemplo para vocês verem da bateria aqui. Aqui tem vários exemplos, eu passo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Não tá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A ênfase tá no terceiro tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Peguei aqui outro tipo de batida aqui também. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então esse é um outro princípio que nós vemos na música. Esses são os dois principais pontos que nós vemos de problema com rock. Os principais, tem vários e eu posso passar o material depois para vocês, mas esses são os dois pontos principais, que é a batida repetitiva e a batida sincopada. E para muitos de vocês pode parecer difícil, principalmente para quem não toca nenhum instrumento, para quem não sabe ler partitura, de identificar isso. E basicamente a gente pode identificar isso com a bateria. A bateria, assim, eu escutei música por música, todos os CDs jovens, inclusive eu até estava ontem, procurando música, eu estava lá já no ano de 91, escutando todas as músicas, os CDs que tinham, já estava naquele disco lá os músicos gravados naquele disco, sabe, que eu não sei como é que chama, e eu escutei uma música muito bonita da Alessandra Samuel. Eu falei, não, essa tá dentro dos princípios. Eu achava que tava. Eu falei, mãe, tem essa música dentro dos princípios. Nossa, a primeira vez que eu escuto de tantos anos a música com a bateria dentro dos princípios. Mas aí depois eu esqueci que tem a batida repetitiva, né? Ela não fazia a ênfase no tempo errado, mas estava o tempo todo. 1, 2, 3, a música toda. Então, assim, eu pelo menos, assim, o problema não é a bateria. Um instrumento ele pode ser usado. Eu posso tocar um funk com uma flauta, posso tocar um samba com piano, eu posso, assim, o que conta é como você vai usar o instrumento, mas eu nunca vi a bateria ser usada da maneira correta. Eu escutei todas as músicas do CD Jovem, a maioria das músicas publicadas pela Igreja Adventista nesse tempo, e nunca escutei. E esse tipo funciona, eu já li num livro que chama As Armas da Persuasão, que fala sobre o click zoom. Click zoom basicamente são atalhos que a nossa mente pega. E um atalho que você pode pegar se você tiver, eu não sei muito se essa batida está sincopada, se essa batida está no contratempo, você olha, se tem a bateria, provavelmente o meu contato está no Zoom, né? Você pode até pegar e mandar para mim, mas posso te dar a certeza de 99,9%, porque eu não escutei todas as músicas publicadas com bateria, mas elas não estão dentro do princípio, justamente porque a bateria foi um instrumento montado para o rock. Não existia bateria na Idade Média, na música renascentista, na música moderna. Apenas quando surgiu o rock, eles juntaram os tambores e fizeram isso. Então, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. A Bela e o Enzo tinham me pedido para trazer algo que não estava, né, nos capítulos do Mensagens aos Jovens, e algo mais prático, né, porque a Bíblia e o Espírito de Profecia, eles trazem os princípios para a época deles. E a gente está representando esses princípios para a nossa época. Então, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem um comentário? Podem comentar. A Bela falou que a gente tem até as 8h30. Basicamente, era isso que eu tinha separado para vocês. Tinha separado agora um tempinho para tirar dúvidas, para colocar colocações. Estevão, não sei se esse tipo de música, será que esse tipo de música é certo? Como eu posso realmente entender? Como entender que música é certa, que música não é certa? Alguém tem alguma dúvida? Alguma objeção? Aqui, ó, a Jéssica Lopes falou que compartilha algumas músicas no grupo. Eu sinto falta de louvor e de adoração. Muitas vezes só ouço hinos. Exatamente isso. Eu tinha uma playlist com, acho que 75 músicas dentro dos princípios. Só que aí hackearam minha conta, eu acabei sendo banido do YouTube. Eles postaram alguns vídeos lá que levaram banimento do YouTube. Eu perdi todas as minhas playlists. Daí eu estava justamente falando com o Jorge, com a Letícia, com o pessoal, lembrando dessas músicas. Mas a gente vai ter uma playlist, eu peguei com a Ana Bazan, e eu vou passar a playlist dela, passar a playlist do Jorge, da Letícia Fé, que são músicas dentro dos princípios. Eu tô remontando aquela playlist com músicas ainda mais sagradas, músicas que realmente louvam e adoram a Deus dentro dos princípios. Alguém tem alguma dúvida?
Alguém tem alguma colocação? Podem colocar, pessoal. Posso falar Pode falar, Helena. Pode falar. É igual assim, às vezes as pessoas podem achar que como que vai identificar a questão se é rock ou não. Eu já estudei esse assunto já tem bastante tempo e uma dica que eu dou para você saber se é rock, que tendo bateria você já sabe que é rock, não tem como fazer outra coisa com a bateria senão as batidas que eles já usam na, no instrumento. Mas se a música já faz a questão dançante, porque o rock tem tudo com a questão de poder fazer com que você se mexa com o corpo, com que você dance, é esse o objetivo. Então, na maioria das músicas que tem bateria, ela vai dar esse indício de querer balançar o pé, de querer bater no ritmo. Então, isso é Exato. uma dica para às vezes, as pessoas que não saibam identificar. Igual assim, eu não sei ler partitura, né? Eu não toco instrumento, mas quando eu estudei esse tipo de música, eu assisti alguns vídeos explicando o que seria ritmo sincopado, até as palestras que Estevam falou aí, dá uma noção para você ouvir a música, você já fala assim, é rock. Tanto que eu estava estudando com a minha mãe, aí falou um nome de uma música conhecida, aí eu, nem antes de começar, eu já falei, é rock. Então, é uma coisa assim que você pegando o princípio, entendendo o ritmo sincopado e como que funciona o ritmo, não é tão difícil você identificar na música. Embora tenha outros instrumentos que às vezes me confundia com os outros instrumentos, mas entendendo isso é uma grande ajuda na hora de você selecionar a música. Exato, Helena. Antes eu não gostava de falar, se tem rock, é a música, não é a música dentro dos princípios, né? A música rock, justamente porque causa aquela impressão, né? Nossa, que a bateria do diabo, que tal instrumento é do diabo. Mas depois que muita gente tem dificuldade, né? Muitas vezes a pessoa não teve uma educação musical, não teve a oportunidade, né? De tocar um instrumento, de ler a partitura, ela não consegue entender muito bem. E muitas pessoas vinham me perguntar, né, será que essa música tem dos princípios? Será que tá? Será que não tá? Então, basicamente, aí eu decidi não. Falar não, as músicas realmente que tem bateria, pelo menos todas que eu já escutei, não estão dentro dos princípios. Não que a bateria seja do diabo, não que nem o pessoal falava que a TV era do diabo, que o celular é do diabo, não. Você pode usar para uma coisa boa, mas o que a gente vê que a bateria pode ser usada de uma forma boa é só parada, porque pelo que a gente já viu, né, bateria em movimento, bateria saindo som, eu nunca escutei dentro dos princípios, né, de música e adoração. Então, se você tem dificuldade de entender, de escutar a instrumentação, né, de saber se esse melodia está sincopada, se não está, apenas escute a música e veja se tem bateria. Se tem bateria, provavelmente é uma música rock. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Vitor. Em relação a batida, quando, por exemplo, você tá que nem um cara tocou no violão, né? Sim. O cara tocou no violão. A batida, quando não tem a bateria em si, mas ela também tá marcando o tempo 2 e 4, ela se torna uma música fora dos princípios daí? Sim, o rock, você não precisa de uma bateria para fazer um rock. Você pode fazer um rock no piano, você pode fazer um rock na flauta, e justamente o princípio do rock não é talvez principalmente a bateria, é a batida dela. A batida tendo na bateria, ou estando no violão, estando na guitarra, é geralmente sempre no tempo 2, no tempo 4, ou apenas no tempo 3, essa inversão de tempos. Entendi. Por conta que geralmente o som da batida, né? Que nem aquela compressão e descompressão do ar, né? Que eu aprendi aí na palestra, que é o que vai causar as vibrações, né, no nosso cérebro e que vai estimular os hormônios e tudo mais, né? Que vai estimular o corpo em vez do nosso intelecto, né? Então vai desligar a nossa adoração com Deus, né? Isso. E só que quando tá, no caso, que nem você falou, dá para tocar pagode ou qualquer outro ritmo musical que não seja dentro dos princípios com a flauta.
mas o som que está sendo emitido com esse outro instrumento que não é de percussão em si, ele afeta também, sabe dizer? Ou se... É só uma dúvida mesmo que eu tenho em relação a isso. Sim, é tranquilo. Ele pode afetar sim. Por exemplo, quando o meu irmão toca choro no piano, chorinho, tico-tico no fubá, o deon, ele realmente dá essa sensação de dançar, porque o ritmo tá todo desconfigurado, o ritmo realmente leva a dançar. Então, altera assim, claro, a bateria e os instrumentos de percussão têm um poder muito mais forte para fazer isso. Você consegue fazer muito, como é que se diz? Forçar muito, não é forçar, mas você consegue dar uma ênfase muito maior no ritmo, nessa questão rítmica, com uma bateria, com uma percussão de uma orquestra. Mas também tem como ser feito através de instrumento. Não é tão forte, mas também tem como ser feito. Tipo que nem ele pegou o violão e a música era um rock. Aí, Vitor. Alguém tem alguma pergunta? Estevão, eu queria só fazer uma colocação, ver o poder da música, né? Porque o nosso cérebro, na parte do lobo frontal, ele tem onde está a razão, a consciência, e a gente consegue fazer o bloqueio quando a gente está assistindo um filme ou quando a gente está vendo alguma cena na vida real, né? Só que a música, ela não passa por esse bloqueio, né? Porque a gente pode escutar música trabalhando, a gente pode fazer várias coisas ouvindo música. Então, a música, ela passa direto para o nosso sistema e ela não tem uma barreira que o nosso cérebro vai parar, né? Não, isso aqui é errado, isso aqui não é. Ela vai entrar direto. Então, é ver o problema que dá isso, né? E ainda mais quando a música é do jeito errado, é o estrago, né? Porque se a música, ela é uma das coisas que move o céu, porque não White fala que existe música constante. Satanás também, já que ele era um maestro dos anjos, com certeza ele está usando a música para o jeito errado. E é só ver também os estudos, acho que tu chegou a dar uma comentada ali também, que o rock, a nossa própria igreja fala, né, que a gente não deve ouvir nada que se derive de rock, jazz. O rock, ele induz a nossa parte sexual. Então, principalmente para nós jovens, que os hormônios estão a mil pelo Brasil, né? E, assim, é uma coisa tão interessante, tão forte que Satanás faz, porque eu lembro uma vez um dos seguranças daquelas shows dos Beatles fala que sempre no final as pessoas faziam as necessidades na calça, assim, não conseguiam segurar. Então, eu acho bem interessante ver o poder que a música tem e transforma as pessoas, né? Porque se não passa pela razão nem pela nossa consciência, e se ela for do jeito errado, a nossa paixão, ela vai pegar isso e vai começar a moldar o nosso cérebro, né? Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado, porque é uma das principais armas de Satanás e muitas vezes a gente não tem uma barreira, um bloqueio para isso. Que nem não lembro qual era o palestrante, ele não é de música, né? Ele estava falando outro tema, só que ele contou que ele estava uma vez numa reunião com pastores, ele não é pastor, mas estava numa reunião com pastores, ele estava lá sentado, daqui a pouco ele começou a cantar uma música assim e tal, deu o pastor olhou para ele, o que é isso aí, irmão? Que música apostatada? E ele parou, eu tô cantando isso, foi ver, era uma música que ele escutava todo dia para ir no trabalho, de uma propaganda de gás. Então, ver o efeito que ela causa na gente, né? E o que pode moldar o nosso cérebro. Exato. Assim, eu gosto de fazer analogia quando a gente tá caminhando, né? No centro, aí tem as lojas de TV. Tem uma TV passando uma cena sexual. Eu posso apenas olhar. Mas da música, eu posso até tampar meu ouvido, mas passa. E, inclusive, quando eu faço esses cortes das músicas, né? Assim, as músicas, elas atraem nossos ouvidos, né? Escutar um rock, escutar um The Beatles, escutar é um negócio muito bom. Mas a gente sabe, né, que não é uma coisa que agrada a Deus. Eu sempre quando eu faço essas edição, né, dos vídeos aqui para colocar aqui nas palestras, fica, né, o dia todo, fica uma semana a música lá do Hey Jude, a música lá do rock, o negócio fica a semana toda na cabeça. Não tem como a gente, não vou escutar, não vou ver. O negócio, ele entra, né? Ele entra e, infelizmente, a gente tem que orar para que Deus nos traga repulsa, né? Sobre essa nossa natureza que é levada a essas músicas que
acendem, né, nossa natureza inferior, que acendem os nossos sentimentos ao invés da razão. Sim, e é interessante ver também, Estevam, porque uma boa parte dessas músicas, a gente for pensar no fundo, a gente até não gosta da música em si, né? O tipo da melodia, às vezes a letra, mas aquilo nos atrai de um jeito tão forte. Então, essa arma de Satanás é muito poderosa, né? A gente tem que estar a cautela a todo momento. Isso aí, gente. Algum comentário, alguma dúvida? Podem. Temos alguns minutinhos a mais ainda. Gente, algum comentário, alguma dúvida? Acho que é isso então, Enzo e Bela. Ninguém tem mais nenhum comentário, nenhuma dúvida. Algumas pessoas pediram, né, as palestras do Leandro Dalla, vou colocar no grupo. Vou passar também, se vocês quiserem, os meus slides, que não está realmente escrito, eu nunca peguei e escrevi o meu estudo, eu tenho que fazer isso. Mas eu tenho quase 200 slides só nos meus estudos sobre música, sobre citações, sobre onde a gente coloca esses princípios. E também passar as playlists, né, da Letícia, do Jorge, da Ana, que são músicas dentro dos princípios. Tem muitas músicas, né? Bastantes não, muitas músicas. Dentro dos princípios, né, que graças a Deus nós temos, porque nós temos músicas um pouco mais antigas, né? Porque se a gente fosse lidar com as atuais, são pouquíssimas. Tem muitas músicas atuais dentro dos princípios, mas nem se compara assim a quanto havia antigamente. Boa noite. Aí, Felipe. Estevão, eu acredito, na minha visão, que eu nunca pesquisei muito sobre música, mas eu acredito que é um grande retrocesso quando a igreja ela tenta competir com o mundo, usando o estilo mundano para assim atrair pessoas. Para mim é um retrocesso. Como que você vê isso? A igreja tentando competir com o mundo usando os mesmos estilos musicais? Não é algo baseado, né, na Bíblia, nem no Espírito de profecia. Nós temos que levar as pessoas a Deus, né? Não baixar Deus às pessoas. Acho que esse é o princípio básico. Aí a gente atrai as pessoas com a música, né? A gente vai estar atraindo as pessoas para o show, né? As pessoas não estão sendo atraídas a Cristo, mas ao show. É por isso que a gente vê a taxa de abandono de jovens da igreja enorme, enorme. Antes tem alguns dados que um pastor falou aqui no IACS, um dia desse, que antes a taxa de abandono da igreja era de 40%, agora está 70% dos jovens. Então, as pessoas vêm para o show, acaba o show, ou acham o show mais interessante e elas saem. Então, e assim, a gente sabe, né, que essas músicas, a gente viu que não tem nada de cristão. São músicas demoníacas, são músicas que têm um apelo sexual, e a gente quer ser mais esperto do que Jesus, né? Mais esperto do que Deus, e que a gente quer usar. A gente precisa usar. Não, gente. Você acha que Deus, em seu infinito poder, ele precisa que a gente pegue esse tipo de música com assim, fundos e que trazem tantos maus para a gente alcançar pessoas? Não precisa. A gente precisa realmente de Cristo em nós, o caráter de Cristo em nós, para alcançar as pessoas. É isso que eu penso, Felipe. E isso é muito interessante porque, como você colocou, nós batemos muito recordes em batismo quando ocorre ali evangelismos nas associações e uniões, mas também a taxa de pessoas que acabam abandonando a fé é muito grande. Eu já trabalhei em vários evangelismos e eu percebi isso, que colocava aquelas músicas ali bem animadas mesmo, nas palmas. Aí depois que tudo aquilo acabava, depois que as pessoas entendiam que o culto não era realmente daquela maneira, as pessoas acabavam abandonando, porque as pessoas viam que não era aquilo que elas imaginavam. Isso aí, Felipe. Isso mesmo. A gente precisa mais de Cristo e menos do mundo, né? Pode falar, Enzo e Bela. Acho que ninguém vai comentar mais, né? Estevão, eu queria só fazer uma pergunta para ti. Já que essa live vai ser gravada, a gente vai postar no YouTube, para depois também já mandar no YouTube, né? Tá sendo gravada, para quem não conseguiu assistir. E eu acho que é uma pergunta que um monte de gente faz, né? Como é que eu faço para fazer a transição
porque eu gosto de escutar um estilo musical, vamos dizer, rock. Como é que eu faço a transição? É isso aí, vocês entenderam? Estilo musical sacro. Qual seria a tua dica, Estevão? Primeiro, pegar alguma dessas playlists. Você pode até procurar as próprias músicas dentro dos princípios, né? Você fazer a própria busca, mas é mais fácil quando alguém tem uma playlist, né? E você passa a escutar essas músicas. No começo vai ser muito, muito difícil. É a mesma coisa com relação à comida. Por exemplo, eu comia só arroz branco. Para mim, o arroz integral era muito ruim mesmo. Mas depois eu comi arroz integral, muito integral. Agora, para mim, o arroz branco é o arroz ruim. Então, é uma coisa de mudança dos hábitos, mudança. E no começo vai ser difícil. Você vai querer rock, eu quero. Nossa, essa música parece do meu avô, essa música é de tiozão. Mas é um processo, né? No começo vai ser difícil. No começo você tem que orar, né? Por favor, Deus. Eu sei que as músicas que eu gosto não te honram, não honram os seus princípios, mas eu oro a ti para que, por favor, ó Deus, eu estou fazendo a minha parte, escutando as músicas que estão dentro dos princípios, e eu peço que tu renoves o meu coração, né? Que ele pode fazer isso. Então, eu acho que é isso. No começo vai ser difícil, mas nós podemos vencer pela graça de Cristo. Acho que é isso, né, gente? Alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Senão o Enzo e a Bela podem encerrar já. Eu só não ouvi as palestras do Leandro Dallas, que vai estar lá no grupo? Você tá no grupo, Vitor? Sim. Tá, a palestra do Leandro Dalla. E as palestras eu posso também mandar do Christian Berdal, que são duas palestras, uma em inglês e outra em português, e são palestras assim, muito, muito completas. Entendi. E os slides, eu não sei se a gente pode ter acesso também. Eu posso passar, sim. Eu passo. Beleza. Depois, então, eu te mando mensagem. Tá certo? Certinho, Vitor. Pode chamar lá. Obrigado. Nada. Acho que é isso, né, gente? Acho que podem encerrar, Enzo e Bela. Estevão, muito importante tudo que você falou. Muito obrigada. É muito bom, né, a gente ouvirem novamente sobre esses assuntos, porque realmente é uma necessidade muito grande de uma mudança nos nossos hábitos, né? Ainda mais quando a gente aprende, quando a gente ouve, quando a gente relembra, tudo isso é muito importante, porque muitas vezes a gente é muito influenciável, assim, eu fico pensando no que você estava falando, assim, por causa que a gente ouve uma música e logo a gente tá cantando ela, que você falou, tipo, é incrível o poder da música, porque a gente ouve a música e, assim, gruda na nossa cabeça. E, assim, aos poucos, às vezes, a gente pode ir deslizando, e é muito importante a gente estar sempre ouvindo novamente, vendo os perigos, e vendo, assim, como Deus pede, e o que Ele pede é o que nós devemos fazer, né? Então, é muito bom ver que Deus quer de nós. Eu creio que a gente está aqui porque a gente quer fazer a vontade de Deus. Eu creio que para cada um foi edificante esse estudo, né? Então é muito interessante ver um pouquinho da parte, né, assim, fisiológica, como quem mesmo comentou até, que a música afeta as nossas decisões, né? E, enfim, muitas vezes a nossa própria razão, nossas próprias escolhas. Então que Deus possa nos dar sabedoria, né? Escolher a música que nós vamos ouvir. Também, principalmente, né, Estevão, a música para adoração a Ele. Que Deus é um Deus de ordem, ele tem o que realmente agrada a ele, e ele nos ensinou os princípios, né, que nós possamos seguir, mesmo que às vezes no início vai ser difícil, né, Estevão, de fazer essa transição, essa mudança, nunca é fácil, a gente tem que realmente pedir a Deus, como vocês estavam falando, né. Então, que Deus possa abençoar cada um de nós. E, Estevão, coloca lá mesmo no grupo os links que você falou de playlist, de palestras, né? E do seu PowerPoint, vai ser muito útil para todos nós. Você quer fazer uma oração para finalizar, Estevão, para nós, por favor? Posso orar sim. Então, oremos. Querido Deus, eterno Pai, te damos graças por tua misericórdia, Deus, que tu cobres nosso tempo de ignorância e nos mostra a verdade, Deus. Te damos graças por esse momento que nós podemos entender um pouco mais do teu amor e um pouco mais
mas das músicas que realmente adoram a Ti, que elevam a nossa mente a Ti. Ó Deus, Tu sabes que nós somos pecadores, que somos falhos, mas pedimos, ó Deus, que pelo Teu poder nós possamos vencer, que nós possamos mudar as nossas músicas, mudar os nossos lazeres, mudar as nossas leituras, para que a nossa vida toda seja uma adoração, que cada momento da nossa vida, cada respirar seja uma adoração a Ti. Ou seja, que cada momento da nossa vida seja dedicado a Ti. Pedimos que fiques conosco, abençoe cada pessoa e que sejas conosco essa noite. É que eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Estevão. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente até aqui. E, pessoal, antes de a gente ir dormir, né? Vamos tirar uma foto para a gente mandar lá no grupo depois. Vamos ligar nossas câmeras. E quem poderia tirar foto pra gente, porque eu ainda não aprendi a tirar foto aqui no notebook. Alguém conseguiria tirar foto pra gente? Posso tirar aqui, eu tô no computador? Você tirar pra gente, então, Estevão? Posso tirar. Obrigado. Vamos lá. 3, 2, 1. Foi certinho, pessoal. Vou mandar lá no grupo. Isso aí, pessoal. Música sacra. É isso aí. Desculpa, Estevão, queria falar alguma coisa? Não, eu falei isso aí. Até mais, pessoal. Ah, tá ok. Então era isso, gente. Muito obrigado. O tema foi maravilhoso. Muito obrigado, Estevão, novamente. Muito bom mesmo. Eu gosto muito desse tema. E, assim, infelizmente o nosso tempo foi muito curto. Mas, como o Estevão disse, o tema é muito mais abrangente. Mas tenho certeza que foi de bom proveito. Então, depois aqui eu já vou passar para o YouTube e já mando lá no grupo, o pessoal que não conseguiu entrar, né? Então, se vocês quiserem mandar para amigos, familiares que não conseguiram ver também. É um tema muito importante, né? E, infelizmente, a gente está deixando ele de lado, ultimamente. Mas, então era isso, gente. Muito obrigado mesmo. E até a próxima. Fiquem com Deus, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite, até. Boa noite, pessoal. Fique com Deus. Até segunda. Tchau.